Boa tarde, meus irmãos, a graça e a paz. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Há 4 anos eu mudei para João Pessoa, eu vim direto para a IPBE, conheci o pastor Renan num projeto missionário e conheci alguns também nesse projeto. Então vim para cá e sou muito grato por tudo que aprendi, por tudo que venho aprendendo, pelo abraço de todos vocês. É certo que a maioria aqui eu não conheço, mas eu já sou grato pelas orações, pela oferta, pela ida de vocês e por todo o carinho. Carol, minha esposa, não pôde vir, ela ficou para ensinar as crianças e ajudar no louvor lá da igreja. Ela deixa um abraço para vocês, ela queria muito estar aqui, mas ela foi impedida. Orem por nós, orem por ela. A bichinha estava morrendo de saudade, mas não conseguiu vir dessa vez. Vai ficar para uma próxima. Hoje nós vamos ficar no Salmo de número 96. Pensando nesse texto, me veio à memória todas as vezes que nós ligamos a televisão ou que nós acessamos a internet. Quando vamos pesquisar alguma coisa, quando vamos olhar algum site ou assistir algum programa de televisão, o que mais nós vemos? Será que realmente é aquele programa? Ou são as propagandas a cada 5 minutos? As propagandas são bombardeadas diante de nossos olhos todos os momentos. Você não consegue quase assistir um filme. De 5 em 5 minutos ele para anunciar pessoas, para anunciar produtos, para anunciar coisas que eles dizem que são extremamente necessárias, que nós não podemos viver sem elas. Isso é normal. Nós andamos pela rua e vemos diversos cartazes fazendo propaganda de tudo quanto é tipo de coisa. Nós fazemos muito bem isso. Eu, quando cheguei a João Pessoa, como falei, há 4 anos atrás, vim para a IPBE. Conheci essa igreja, conheci a Missão Juvep, conheci as praias de água quente do Nordeste, que, por sinal, foi um alívio para mim. Lá no Espírito Santo, a minha região, a água é muito gelada. Parece que foi tirada de uma geladeira. Carol não conseguiu tomar banho de mar lá no Espírito Santo. Cheguei aqui, para mim foi um paraíso. Águas quentes, tranquilas, muito bom. Fiz inúmeras propagandas da cidade e do Nordeste para minha família. Venham, vocês vão gostar da igreja, vocês vão gostar da cidade, vocês vão gostar da Missão Juvep. Porém, a Prefeitura de João Pessoa não mandou um centavo pelas muitas propagandas que eu fiz. E eu trouxe muitas pessoas aqui para gastar seu dinheiro em João Pessoa. É normal, nós fazemos propaganda, nós anunciamos diversos produtos e queremos que ele seja utilizado por todos. Queremos que ele entre na casa de todos. Porém, o quanto isso pode mudar realmente a vida de uma pessoa? Quanto os produtos que são bombardeados nos nossos olhos podem transformar a vida de nossa comunidade? A pergunta é: o quanto nós estamos gastando do nosso tempo, dos nossos recursos ou do nosso intelecto para anunciar o que é eterno? O salmista Davi, no Salmo de número 96, em um dos momentos mais extraordinários do Antigo Testamento, no meu ver, gasta todo o seu tempo, recurso, para fazer Cristo ou fazer Deus conhecido a Israel e a todas as nações que rodeavam ele. Vamos ler? Vamos ao texto sagrado? Diz assim a palavra do Senhor: cantai um cântico novo ao Senhor, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, cantai ao Senhor e bendizer ao seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai sua glória entre as nações e suas maravilhas entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são apenas ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, a força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai glória e força ao Senhor. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei ofertas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade.
Tremei diante dele, todos os habitantes da terra. Dizei entre as nações: o Senhor reina. Ele firmou o mundo para que não seja abalado. Ele julgará os povos com justiça. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, ruja o mar e tudo o que nele existe. Exulte o campo e tudo o que nele há. Então todas as árvores do bosque cantarão de júbilo na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Vamos a Deus em oração mais uma vez. Pai, obrigado. Obrigado por esse momento, Deus, que o Senhor nos permite estarmos reunidos para louvar o Teu nome e para ouvir a Tua palavra. Te peço, Pai, que por graça e misericórdia o Senhor venha usar este pecador, miserável servo que não consegue sozinho. Preciso da Tua graça e da Tua misericórdia. Fale ao meu coração e ao coração da igreja, Deus. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Só tem uma vantagem de pastor Renan não estar aqui hoje. Ele não toma minha água, porque de manhã ele tomou quase toda a minha água. Agora pelo menos eu tenho 2 copos. Entre o reinado de Saul e a era dos juízes, houve uma guerra entre filisteus e israelitas. E nesse momento da guerra, que se encontra em 1 Samuel capítulo 4, 5 e 6, os israelitas perderam. Cerca de 4.000 foram mortos. Então, os sacerdotes e líderes ficaram preocupados. Ficaram assustados com aquela perda e pensaram: cadê a arca? Cadê a arca da aliança do Senhor? Um objeto que era o objeto que representava a presença de Deus. O objeto que, quando chegava em meio às batalhas, os inimigos tremiam. Israel saía vitorioso. Todos pensaram: vamos trazer a arca e venceremos essa batalha, daremos a volta por cima. Porém, não foi isso que aconteceu. A arca, naquele momento, estava sendo usada como um pé de coelho, um amuleto da sorte para Israel. Não deu certo. Deus não é nosso amuleto da sorte. Ele não faz o que queremos, muito menos o que determinamos que Ele faça. Israel perde a batalha, 30.000 homens são mortos, e a arca é levada como despojo de guerra. Israel sofre, os filisteus ficam com essa arca, depois eles a devolvem, porém ela passa mais de 20 anos longe da cidade santa, longe de Jerusalém. Pulando de 1 Samuel capítulo 6 para agora 1 Crônicas capítulo 13, aonde Davi é coroado rei na cidade de Hebrom. Um dos seus primeiros atos é trazer novamente a arca para Jerusalém. Vamos trazer a arca da aliança do Senhor para o seu local devido. Vamos colocá-la de novo no tabernáculo. Os filisteus, sabendo daquilo, na movimentação de um novo Deus, de um novo rei, sendo coroado, resolvem atacar de novo os israelitas. Porém, diferente do passado, Davi agora se prostra diante de Deus, dobra seus joelhos e ora ao Senhor: Deus, o que faço? Como devo atacar? O que devo fazer? Será realmente que eu devo atacar? Deus então entrega os filisteus nas mãos dos israelitas. A batalha é vencida. Israel entra em êxtase. Então Davi começa o transporte, começa a fazer ou dar início ao transporte da Arca da Aliança, de uma cidade chamada Queriate Jearim até Jerusalém. Então, a arca chega em Jerusalém. Davi é rei, mas Davi também é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele tira sua coroa de rei, tira o seu manto e vai junto com o povo, junto com os sacerdotes, louvar a Deus. Ele deixa o local privilegiado e então comanda o momento de louvor e também o momento missionário ou missional dos salmos. Eu tirei uma definição de missional e eu gostaria de ler para vocês. Ser missional é entender sua vocação e seu chamado,
é compreender sua relevância diante da sociedade, principalmente com aqueles que não conhecem a Deus. É saber que faz parte do processo redentivo de muitos, anunciando a Cristo. Ser missional é compreender que deve ser missionário aonde estiver e abraçar o mundo que vive, a fim de, com todas as forças, levá-lo ao encontro de Cristo. É fazer Cristo conhecido, desejado e glorificado aonde estiver. Davi, então, de uma forma missional, como gostamos de dizer hoje, ele grita, ele fala, ele canta, você pode escolher a expressão, para que todo o povo de Israel e todas as nações que rodeavam esse povo glorificasse e adorasse ao nome do nosso Deus. Com isso, tiramos uma grande verdade. Deus deve sempre ser anunciado. Sempre devemos divulgar o nome de Deus, aonde estivermos, independente do local. Anunciamos a Deus, em primeiro lugar, do verso 1 ao verso 6, porque Ele deve ser conhecido. Anunciamos a Deus, a fim de torná-lo conhecido. A arca era um objeto que representava a presença de Deus. Naquele tempo, não é como se passa hoje. Nós somos o templo do Espírito Santo. Pela graça de Deus, por causa do que Cristo fez por nós, todos nós temos o Espírito Santo em nosso coração. Naquele tempo, existia um templo. Então, dentro de um local chamado Santo dos Santos, existia a Arca da Aliança do Senhor, objeto que representava, ou era onde descia a Shekinah, a glória de Deus. E esse é um dos momentos mais extraordinários do Antigo Testamento. É um momento único, isso nunca tinha acontecido e não voltou a acontecer. A Arca da Aliança entra, a presença ou o objeto da presença de Deus volta ao seu local devido. Então Davi usa esse momento para tornar Cristo conhecido de todos. Ele diz assim no verso 1 e 2: cantai um cântico novo ao Senhor, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, cantai ao Senhor e bendizer ao teu nome. Por 3 vezes ele repete a palavra cantai. Se você está usando a NVI, que é a versão costumeira de nossa igreja, deve estar escrito deem louvor, deem canções a Deus. Está mostrando ou está dando uma ênfase do ato de louvar e de engrandecer ao nome do Senhor. Ele repete por 3 vezes para dar uma ênfase nessa atitude. Ele está dizendo a Israel, ao povo que costumeiramente já fazia isso, e também está dizendo àquele povo que rodeava todo Israel, seja ele por ser conquistado em meio à guerra ou por algum vínculo comercial. O certo é que Davi quer que todos conheçam e ouçam falar de nosso Deus, não só para tremerem, não só daquele Deus de guerra, não só daquele Deus todo-poderoso, mas que eles possam também adorar a Deus, viver em adoração com Deus, como o próprio povo de Israel fazia. Ele quer que as pessoas conheçam a Deus de uma forma mais íntima, que os levem a adorá-lo. Podemos ver também a alegria de Davi. Davi começa com canções, começa com louvor. Então podemos ver como ele está alegre e satisfeito em poder anunciar o nome de Deus. E ele continua no verso 3: anunciai sua glória entre as nações e suas maravilhas entre todos os povos. Davi não se cansa de querer fazer Deus conhecido daqueles que nunca ouviram falar de Deus. No nosso tempo, pode soar até engraçado você pensar num povo que nunca ouviu falar de Deus. Vamos ver que muitos do lado de nossa casa não conhecem nem uma sombra de quem é Deus, menos ainda do que Cristo fez por nós. O Salmo continua no verso 4 e 5. O Senhor é grande e digno de ser louvado,
mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são apenas ídolos, mas o Senhor fez os céus. Ele olha para as nações extremamente idólatras da época e fala: o Deus de vocês não é nada. Eles, com o mesmo material que é feito uma estátua, é colocado lenha na fogueira. Com o mesmo material que aquece aqueles que estão com frio, se faz uma estátua. Eu estava no meu primeiro projeto missionário, Nicolas está aqui, ele estava lá também, em São Félix do Piauí. E eu conheci uma família, e tinha um senhor que ele tinha sofrido um acidente de moto. Ele tinha derrapado na areia e caído do lado de uma árvore, perto de um açude. Então, ao cair embriagado, esse senhor viu uma casca de árvore. E ele tinha esse formato aqui, a casca de árvore. Não sei se vocês conseguem entender o que parece. Formava como se fosse uma santa. E para aquele senhor se tornou a santa da árvore, que o impediu de morrer, ao cair embriagado de moto. E semanalmente, aquele senhor ia levar tributos, adorava e se curvava diante de uma casca de árvore. Muitas pessoas não têm ideia de quem é Deus, não fazem ideia de quem é o nosso Deus. Eles conhecem sombras, eles conhecem rabiscos, mas eles não compreendem, eles não têm noção de quem é Deus, porque ninguém nunca falou para eles quem é o verdadeiro Deus. Glória e majestade estão diante dele, a força e formosura no seu santuário. É interessante que Davi, quando fala Deus criou os céus, ele nos lembra de Gênesis. Ele nos lembra que o nosso Deus é muito mais poderoso do que qualquer Deus feito por mão de homens, qualquer Deus com um D minúsculo. O nosso Deus, com a força da sua própria voz, ele começou a criar todas as coisas. Citando as Crônicas de Nárnia, no primeiro livro, o sobrinho do mago, Dígore e as outras pessoas estavam num local vazio, tudo escuro. Então se avista de longe um grande leão. E esse grande leão começa a rugir. Um rugido que parece música aos ouvidos de Dígore e daquelas outras pessoas que estavam lá. E a partir desse rugido, as coisas começam a brotar. A criação começa a acontecer. As árvores começam a se levantar, as montanhas, os bosques, os rios começam a se encher de peixes. A criação foi feita a partir da voz e do poder de nosso Deus. O grande leão representa o nosso Cristo. Esse é o Deus que criou os céus, que Davi quer apresentar àquelas pessoas. Nós não estamos falando de um pedaço de madeira. Nós não estamos adorando uma estátua feita de ouro. Não importa o material usado. O nosso Deus é verdadeiro. Ele criou os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Olhando para a vida de Davi, neste momento, eu gosto de destacar a alegria dele ao compor esse salmo ou viver aquele momento. Davi era rei. Davi estava no melhor local. Davi tinha uma coroa de rei que o caracterizava. Ele tinha um manto que o dava poder. Ele tinha um trono para ficar extremamente confortável e um cetro em sua mão que dava autoridade de governar. Porém, o mesmo Davi não se apega a essas coisas. Ele tira a coroa de rei. Ele sai do seu local. Ele sai do melhor local. Muitas igrejas é aqui atrás o melhor local. E vai adorar com o povo. Ele inicia aquele momento de adoração e aquele momento missionário. Em 1 Crônicas 15, 29, nós podemos ver Davi salteando e dançando na presença de Deus. O que eu quero com isso?
Meu irmão, quando você ouvir palavras que engrandecem o nosso Deus, quando você escutar canções que retratam da verdade de nosso Deus e do que Ele fez por nós na cruz do Calvário, adore a esse Deus, louve a Ele. Se você é mais quietinho, se você é mais tímido, ou se você é simplesmente recatado, faça desta forma, mas faça de todo o coração. Agora, se você é mais extrovertido, se você é mais alegre, faça também, glorifique a Deus. Como eu disse de manhã, não atrapalhe o culto, mas adore a Deus, glorifique a Ele com alegria. Davi era rei. Davi era a pessoa mais importante do reino, provavelmente um dos homens mais poderosos de sua época, e ele não se importa com o que as pessoas vão dizer, no momento em que ele adorava a Deus, de todo o seu coração. Se você quer ter um exemplo de como deve adorar a Deus, olhe para o rei, que não se envergonha de adorar ao Deus verdadeiro, que fez os céus e todas as coisas tem sustentado. Davi sabia que Deus era o Senhor de seu reino. Davi sabia, e ele mostra para todos os habitantes da terra, que o reino não estava sendo governado por um homem, mas tinha um Deus por trás dele, que o fazia vencedor de guerras, que o fazia conquistador, um Deus que merecia a honra e a glória. É interessante que Davi não fala só para aqueles que estão de fora. Davi não prega ou não canta para as pessoas adorarem a Deus, somente aqueles que não conhecem a Deus. Ele não fala só para aquelas nações que são idólatras. Ele também fala para o povo de Israel. Ele olha para a sua casa. Ele olha para aqueles que estão em sua volta e fala: vocês também precisam glorificar a Deus. Quem de nós não está alegre de poder estar aqui na casa de Deus? Quem não está feliz de poder cultuar com seu amigo, com sua família? Eu estou longe da minha esposa, mas eu acredito que você também está feliz por estar aqui. Você também tem um sentimento alegre em seu coração. Mas muitas pessoas não têm. Eles não conhecem a Cristo. Como eles podem se alegrar com Cristo? Eles não conhecem o que Cristo fez por eles na cruz do Calvário. Como eles podem ter essa nossa alegria? Eles não sabem que um Deus morreu por eles, a fim de salvá-los. Como eles podem louvar a esse Deus? Que nós possamos, juntos, levar a essas pessoas o conhecimento desse Deus que nos traz alegria, que nos traz satisfação, o conhecimento desse Deus que enche a nossa vida de prazer e nos faz vir aqui, domingo após domingo, estar com pessoas conhecidas e desconhecidas, passarmos 1-2 horas aqui, louvando e bendizendo aquele que nos traz felicidade. Que possamos levar essa felicidade a Guiné-Bissau, a Joinville, a Mamanguape e, por favor, também a Serra Branca. Vão lá me ajudar, meus irmãos. Amém? Ele também fala para aqueles que estão de fora. Você já falou para o seu vizinho? Você já pregou o Evangelho para aquele que mora ao lado de sua casa? Você ficaria feliz de ver os seus filhos brincando com os filhos dos seus vizinhos de culto? Você gostaria que seus filhos estudassem a Bíblia com os filhos do seu vizinho? Você já pregou o Evangelho para o seu vizinho? Você já falou do amor de Deus para o seu vizinho? Você já chamou ele para estar aqui? Você já compartilhou da verdade que transformou a sua vida para eles? Não estou falando de dar um panfleto. Estou falando de conversar. Você conversa com as pessoas, então converse sobre Deus com ele. Fale do amor de Deus para eles. Se te traz alegria, meu irmão, transmita essa alegria para a glória do nome de Deus e para a felicidade de sua comunidade.
Eu não posso pregar em João Pessoa, não estou mais em João Pessoa. Eu não posso pregar ao seu vizinho. Não sei nem se eu seria capaz, provavelmente não. Mas vocês podem. Vocês podem falar no trabalho de vocês. Vocês podem falar na faculdade. Vocês conhecem pessoas que eu não vou conhecer, que o presbítero Davi não vai conhecer, que Renan não vai conhecer. Pregue para ele. Fale do amor de Deus. Transmita essa alegria que enche a sua família para aquela outra família. Faça isso. Compartilhe do Evangelho que tem transformado a sua vida, para que outros possam louvar a Deus, para que outros possam conhecer esse Deus que transforma vidas. Anunciamos a Deus para que Ele seja adorado. Devemos anunciar a Deus. Devemos anunciar a Deus aonde estivermos, não importa o local, não importa a hora, sempre há uma oportunidade de falarmos do nome de Cristo, para torná-lo conhecido, e agora, para que Ele seja adorado por todos os povos. Tributai ao Senhor. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai glória e força ao Senhor. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei ofertas e entrai nos seus átrios. Novamente nós podemos ver uma palavra sendo repetida por 3 vezes. Tributai, tributai e tributai. Novamente está dando uma ênfase nos nossos tributos. Como disse, aquele povo era extremamente idólatra. Um povo que não conhecia Deus. Na verdade, não conhecia para adorá-lo. Davi quer que isso aconteça no início do Salmo. Esse povo só conhecia o Deus das guerras, o Deus das batalhas. Eles não levavam tributos a esse Deus. Eles temiam a esse Deus. Eles levavam tributos, como falei, a casca de árvores, a estátuas e a qualquer outro tipo de objeto. Se você for ao Cariri, você vai ver uma mistura muito grande de espiritismo, de adoração a ídolos, de reencarnação, de qualquer coisa que você possa pensar que seja místico, de prosperidade. Você vai ver as pessoas dizendo: eu conheço a Deus, Cristo é tudo para mim. É só essa resposta que eles sabem falar. Infelizmente, é só essa resposta que eles têm. As ofertas, os corações deles, o dinheiro deles, os filhos deles, a vida deles, são entregues a deuses falsos. São entregues a quem não pode mover uma palha para salvá-los. Pelo contrário, só os condena cada vez mais. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os habitantes da terra. Davi, como um homem de guerra, também quer que as pessoas olhem para Deus daquela forma que falei, que eles já conheciam, temendo e tremendo. Porque quando ele diz isso, ele faz com que todo o povo se relembre daquele grandioso Deus que cuidou do povo em todo o Egito, daquele Deus que libertou o seu povo sem precisar de uma espada, daquele Deus que derrubou as muralhas de Jericó sem precisar de grandes pedras ou de grande exército, daquele Deus que sustentou um homem, uma família, uma nação no deserto e fez deles um dos povos mais poderosos da época, neste tempo. Davi faz com que todos lembrem desse grande Deus e se curvem diante dele. Ele faz com que nós também nos curvamos diante dele. Somos motivados a nos curvar diante de Deus nesta parte do texto. Pastor Renan, na série dos Juízes, sempre
nos relembrou e vem nos relembrando em algumas mensagens sobre os ídolos de nosso coração, sobre quanto o nosso coração pode construir estátuas, podem construir ídolos, podem tirar Deus e colocar qualquer outra coisa em seu lugar. Não importa. Não importa se é o sexo, não importa se é a fama, se é o dinheiro, não importa se é o seu orgulho. Sempre o nosso coração pode nos passar a perna e nos tirar de perto de Deus. Tirar Deus, como muitos gostam de dizer, do trono de nosso coração. Por isso, Davi também fala para o povo de Israel. Davi também fala para aquelas pessoas que aparentemente já conheciam Deus. Aparentemente eles já sabiam, já tinham comunhão com Deus. Porém, eles também precisavam ouvir o Evangelho, para que não continuassem fazendo bezerros de ouros em seu coração. Nós também, por vezes, precisamos. Quem de nós aqui pode dizer que é isento, que tem o coração totalmente puro, que cumpre de forma 100% o primeiro mandamento? Por mais que a gente queira, nós precisamos que o Evangelho seja relembrado ao nosso coração, a fim de que venhamos nos curvar diante dele, desse grande Deus, que sustenta, cuida e guarda todas as coisas. Para as nações, digo o mesmo. Se nós, por vezes, precisamos ouvir o Evangelho de novo, passamos o domingo muito bem, durante a semana é terrível, e o Evangelho acalma e acalenta nosso coração durante o final de semana novamente. E aquelas pessoas que não conhecem? E aquelas que nunca ouviram? E aquelas que não têm ideia de quem é Deus? Eles não sabem, você pode perguntar o que você quiser, mas eles não conhecem. Você já pagou R$1.000 numa Bíblia? Como essa aqui, mais novinha e com algumas figuras. Você já fez isso? Você já pagou uma Bíblia em prestações de R$150? Isso é muito comum no sertão. Eu fui numa casa, no último projeto missionário que fui, o nome da mulher era Calu, e ela tinha uma dessas Bíblias, pagou 10 prestações de R$150, porque a Bíblia vinha com uma bênção, muitas figuras, até muito bonita, mas o valor um pouco alto para um livro. Então nós começamos a conversar, nós começamos a pregar o Evangelho, e foi tão bom estar na casa dela que nós passamos os 16 dias de projeto, todos lá. Todos os dias de tarde era a primeira casa que nós visitávamos. Então, quando chegou no final daqueles dias, ela começou a perguntar para a gente: por que o padre não me fala desse texto, do Salmo 115? Por que ele nunca me explicou Romanos direito? Por que ele nunca leu para mim Êxodo capítulo 20? Pois o padre vai sempre na casa de manhinha, eu vou lá perguntar a ele por que ele não me explica essas coisas. O Evangelho, meus irmãos, o Evangelho, só o Evangelho pode transformar a vida das pessoas. Não é uma Bíblia de R$1.500. Elas não sabem quem é Deus, elas buscam promessas, elas buscam expectativas em homens. Uma mulher que vende verdura lá em Serra Branca, quem for eu vou apresentar você a ela, Dona Dora. Uma simpatia, comprar verdura com ela é a melhor coisa do mundo, porque você compra R$10, ela te dá R$2 de verdura ainda de presente. Você compra 10 tomates, você ganha 2 laranjas e um pimentão, é uma bênção. Convidamos ela para ir à igreja, evangelizamos, conversamos, gastamos muito tempo com Dona Dora. Ela chegou para mim e falou: meu filho, quando eu terminar a campanha de 7 parcelas de 35, eu vou à sua igreja. Onde é que ela fica? É porque senão eu perco a minha bênção. Aqui do nosso lado, meu irmão. Isso é o mínimo. Ela não sabe quem é Cristo. Ela não sabe nem para quem ela fez a promessa. Não é que o coração dela seja pior do que o nosso, que quer a salvação de um filho, que quer
uma melhor condição de vida, que quer uma cura. Todos nós queremos isso. Não é que o coração dela é pior do que o nosso. É tão ruim quanto o nosso. É porque ela não conhecem a Cristo. E muitos aí usam isso para lucrar. Que tal, de mãos dadas, mais de 150 pessoas, nós levarmos o Evangelho a essas pessoas que precisam? Que tal, juntos, nós irmos a Guiné-Bissau? Que tal, juntos, nós irmos a Joinville, a Mamanguape, a Serra Branca, falar do amor de Deus, apresentar esse Deus que governa todas as coisas, a fim de que as pessoas conheçam verdadeiramente quem é Deus? Eu sei que muitos não podem ir. Muitos têm suas obrigações aqui. Muitos têm suas vidas aqui. Mas aí eu volto à pergunta: o quanto nós estamos dedicando nossa força, nosso intelecto, nossos recursos? Porque ninguém gosta de falar de dinheiro, né? Falou de dinheiro, a pessoa fica meio cambaleando. Mas o quanto estamos dedicando os nossos recursos, o nosso intelecto, a nossa família, para fazer Cristo conhecido, glorificado e desejado por aquelas pessoas? Você já perguntou isso ao seu coração? Você já falou isso com sua esposa? Com seu cônjuge? Com seu filho? Que possamos, meus irmãos, falar de Cristo em nossa comunidade, falar do amor de Deus em nossa região, com os nossos vizinhos, para que eles também venham conhecer e se curvar diante de Deus. Mas também que venhamos lembrar daqueles que sofrem por causa do Evangelho, que dão suas vidas para que Cristo seja conhecido. Que venhamos lembrar daqueles que não têm ideia de quem é Cristo. Não é que eles sabem um pouquinho, não, eles não sabem nada. Não, já tem uma igreja lá, já é suficiente. Não, não é. Lá em Serra Branca tem 4 igrejas que eu posso dizer que são mais sérias. O IBGE diz que somos 15 mil pessoas na cidade. Chutam mais ou menos 1.500 cristãos. Desses 1.500, mais da metade está envolvido em misticismo, legalismo, prosperidade, e não conhecem a Cristo. Vamos, meus irmãos, eu acredito que todos nós temos condições de ir. Todos nós temos força. Todos nós temos recursos. Todos nós podemos anunciar Cristo fora de nossa zona de conforto. Cada um do seu jeito, eu sei. Cada um do seu tempo, eu também sei. Cada um da sua forma. Eu compreendo tudo isso. Mas vamos anunciar a Cristo e glorificá-lo aonde as pessoas não conhecem. Devemos anunciar a Deus. Devemos anunciar a Deus para que todos saibam que Ele reina. Então, dizei entre as nações, verso 10, o Senhor reina. Ele firmou o mundo para que não seja abalado. Ele julgará os povos com justiça. Depois de anunciar a Deus às nações, mostrar quem Deus é, a fim de que todos se curvem, Davi chama para mais um momento de adoração, exaltando o reinado de Deus, o senhorio de nosso Deus. Ele afirma, ele firmou o mundo para que não seja abalado, e ele julgará os povos com justiça. Tudo está nas mãos de Deus. Tudo Deus tem o controle. Em Colossenses capítulo 1, do verso 15 ao 18, fala da soberania do Filho de Deus, que Ele é a imagem do Deus invisível, o soberano sobre toda a criação. Fala que Cristo tem todo o governo, seja ele celestial ou seja ele terreno. Fala que Ele é o cabeça da igreja. Todo o governo está nas mãos do nosso Deus.
Porque Ele reina, nós pregamos o Evangelho. Porque Ele reina, nós sabemos que Serra Branca pode ser convertida para a glória do nome de Deus. Porque Ele reina, Levi vai à África. Porque Ele reina, Lucas está em Mamanguape. Porque Ele reina, Tiago e sua família está em Joinville. Porque nós sabemos que todos aqueles que Deus der ao Filho, nenhum será lançado fora. É por essa certeza que nós pregamos o Evangelho. E é por essa certeza que eu os convido a pregar também. É por essa certeza que Deus reina e Ele é soberano sobre todas as coisas, que eu incentivo a vocês a falar do amor de Deus. Alegrem-se o céu, regozijem-se a terra, ruja o mar e tudo que nele existe. Verso 11. Exalte o campo e tudo que nele há. Então todas as árvores do bosque cantarão de júbilo na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. A natureza espera pela volta de Cristo. Ela anseia pelo retorno de seu Criador. Aqui, quando ele fala de céu, quando ele fala de terra, ele não está falando de anjos ou homens. Ele não está falando de seres celestiais ou nós. Ele está falando de toda a criação que geme pelo retorno de Cristo. E Ele voltará. Voltará desta vez como juiz. Da primeira vez que Ele veio, Ele não veio como juiz. Em João 3,17 diz que Ele veio para salvar homens e mulheres pecadores, como eu e como vocês. Porém agora Ele virá como juiz. A natureza espera. A natureza clama para que Ele volte. Que dirá o homem encontrado pela graça de Deus? Que dirá aquele que tem certeza que foi alcançado por Cristo, que tem algo, que sabe que algo o aguarda, algo celestial, algo maravilhoso, uma esperança que está para além do nosso entendimento ou do que temos aqui? Muitos não têm essa esperança. Muitos não têm essa esperança de estar com Deus. A esperança deles, em diversos povos do mundo, é estarem em Valhalla, lutando, bebendo cerveja e adorando Odin. A esperança deles são 40 virgens e um bom local com Alá. A esperança deles é reencarnar até se tornar uma pessoa boa. A esperança deles é passar pelo purgatório e então conquistar sua salvação. Todos nós sabemos que são esperanças furadas, esperanças falsas, que não podem levar o homem a lugar nenhum. Eu e você, pela graça de Deus, pelo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, conhecemos essa esperança, a esperança verdadeira, a esperança de salvação, a esperança que traz alegria, a esperança que nos trouxe aqui, que eu acho que é por causa de Cristo que estamos aqui, pelo que Ele fez. Isso é uma prévia do que viveremos no céu, reunidos, louvando ao nome do nosso Senhor e contemplando sua majestade. Eles não podem, eles não têm. O coração deles é pior do que o nosso? Não. Ninguém nunca apresentou o Evangelho para eles. Ninguém nunca disse que Cristo amava eles. Ninguém nunca leu a Bíblia e expôs um texto para eles. Ninguém nunca falou do Deus que veio ao mundo para morrer no lugar deles. Eu sei, meus irmãos, eu sei que é difícil. Eu sei que não é fácil. Por vezes eu também sofro. Não estou aqui dizendo que para mim é mil maravilhas. É muito difícil você evangelizar a semana inteira e você só receber porta na cara. É muito difícil sua esposa querer alguma coisa e você não poder dar, porque na cidade não tem. É muito difícil você estar sozinho de todos os seus amigos. A gente chora, e eu falei para Levi que
porque ele vai chorar também. Ele ficou rindo de mim lá do outro lado. Eu falei: tu vai chorar também, negão. Porque é assim, é verdade, não é fácil. Realmente não é fácil, dá até choque. Mas é maravilhoso, meus irmãos. Tinha um menino chamado Felipe. Na terça-feira ele foi à igreja depois de trabalhar com seu pai. Acho que quem foi a Serra Branca deve conhecê-lo. Ele tem 9 anos de idade. E ele chegou na igreja e falou: tio, por que tem poucas crianças hoje? Só tinha 4. Pela graça de Deus nós temos quase 10. Às vezes vão 10, 9, 11. E ele perguntou: por que tem poucas crianças hoje? Aí eu falei: porque elas estão de férias, elas estão nos sítios, elas estão com suas famílias nas capitais. Zé Vitor, esse menino chegou para Carol e falou: tia, vamos na praça chamar meus coleguinhas para ouvir a palavra de Deus? Meus irmãos, é maravilhoso você poder ver uma criança que há pouco mais de 3 meses está ouvindo o Evangelho, gostar tanto de estar ali, que ele quer chamar os amiguinhos, que não estavam à toa, eles estavam brincando de pique, correndo, andando de bicicleta, mas ele preferia estar ouvindo a palavra de Deus. Porque Deus reina, meu irmão. Nós podemos ir e ter a certeza que isso acontece. É porque Deus governa todas as coisas que nós temos a fidelidade que as pessoas serão convertidas. Nós temos a promessa que Deus salvará. Quem Ele quiser, Deus alcançará o coração, não importa quem seja. Porque Deus reina, nós pregamos. E por isso, eu motivo aí, eu o motivo a pregar. Porque a palavra nunca volta em vão. Ela nunca volta vazia. Ela sempre alcança para a morte ou para a vida o coração daqueles que a escutam. Mas como pode isso acontecer? Como eles podem ter essa esperança da salvação? Como eles podem ter o prazer de ver seu filho levando ou chamando um coleguinha para ir à igreja, se eles nunca ouviram falar dessa esperança? Que eles não conhecem essa esperança, que eles não sabem quem morreu por eles na cruz do Calvário. Coisa básica, todo mundo sabe aqui, mas eles não. Infelizmente, eles não conhecem. Esse trecho da Escritura Sagrada, Salmo de número 96, algumas pessoas dão o nome de entrada triunfal da Arca da Aliança em Jerusalém. Você se lembra de outra entrada triunfal na Cidade Santa? No Antigo Testamento essa foi única, mas no Novo Testamento ela também aconteceu. Lucas, capítulo 19, do verso 28 ao 40. Outra entrada triunfal aconteceu em Jerusalém. Cristo entrou de forma triunfal como rei, montado em jumentinho, e as pessoas o louvavam. As pessoas diziam: bendito o rei que vem em nome de Deus. Aquela entrada não gerou como gerava nas guerras antigas. A arca entrava e os povos tremiam. Israel se alegrava, porque sabia que a vitória era iminente. A entrada triunfal de nosso Salvador, ela não gerou festa. Ela gerou humilhação e castigo. A entrada triunfal de nosso Salvador, ela não gerou despojos de guerra, ouro, riqueza. Ela gerou a morte, e morte de cruz. Mas essa morte, para a glória do nome de Deus, para a glória do nome de Cristo, ela foi triunfal. Ela triunfou sobre nossos pecados, ela triunfou sobre nossa condenação. Essa morte foi extremamente poderosa.
Ela triunfou não contra espadas, não contra exércitos ou lanças, mas contra o nosso pecado, contra o nosso coração. Ela triunfou para que eu e você conhecêssemos a Cristo e o louvasse. Essa morte gerou vida para nós. Essa morte, que para nós é de graça, para Ele foi muito custosa. Para nós, misericórdia. Para Ele, afastamento, ou Ele foi afastado da glória de Deus. Ele foi amaldiçoado naquela cruz, para que eu e você tivéssemos vida, para que eu e você vivêssemos. Ele fez a última entrada triunfal na Terra Santa, e foi uma entrada para a morte. Ele já sabia que iria morrer, mas Ele não voltou atrás, Ele não recusou, Ele não freou, Ele foi, a fim de nos dar vida, a fim de fazer o nome de seu Pai glorificado, a fim de que as nações o louvem. Porém, muitos não o conhecem. No Nordeste, 35 tribos indígenas nunca ouviram falar de Cristo. Mais de 1.500 vilarejos ciganos não conhecem a Cristo. No mundo, chutam mais de 2.000 tribos que ainda nunca ouviram falar do amor de nosso Deus. Eu poderia falar do Cariri e de muitas casas que não conhecem o Evangelho. Eu podia falar da casa de Antônio, um menino que só anda sujo pela rua, que os pais são traficantes, que o futuro dele é incerto. Eu poderia falar de muitos casos em Serra Branca de pessoas que não conhecem o Evangelho. De seu Oscar, mora em frente à igreja, mas não consegue compreender o Evangelho. Toda uma família presa ao catolicismo e às tradições. Eu poderia falar de muitas pessoas, mas eu creio, meus irmãos, que porque Deus reina, eu creio, por causa dessa maravilhosa entrada triunfal de Cristo, entrada para a morte que nos deu vida, nós podemos pregar o Evangelho e pessoas ser salvas. Nós podemos falar do amor de Deus e pessoas ser transformadas. Que possamos juntos dar as mãos e fazermos Cristo conhecido, glorificado e desejado em todas as nações, em todos os locais, em nossa cidade, com os nossos vizinhos, no Cariri paraibano. Vamos dedicar nosso tempo, nosso intelecto, nossos recursos e nossa força, a fim de levar essa esperança para o coração daqueles que não conhecem. Amém? É muito bom você poder compartilhar coisas boas com quem você ama. Você comer num ótimo restaurante e depois levar seus amigos lá, seu pai. Fiquei muito feliz quando meu pai chegou a João Pessoa e eu pude apresentar minha nova cidade a ele. É muito agradável compartilhar locais bons ou uma boa comida com alguém. Mas o quanto isso pode mudar a vida de um povo, de uma comunidade ou de uma pessoa. Que possamos gastar o que Deus nos deu, a fim de fazer o nome de Cristo conhecido e desejado, para a glória do nome de Deus. Em nome de Jesus. Amém.